56ª Instrução do Aprendiz Maçom. Pensamento maçônico. Venerável Mestre diz: a maçonaria é uma sociedade discreta, na qual homens livres e de bons costumes denominam-se mutuamente de irmãos, cultuam a liberdade, a fraternidade, a igualdade, e seus princípios são a tolerância, a filantropia e a justiça. Alguns autores católicos entendem ser a maçonaria a sinagoga de Satã, para outros uma espécie de máfia que apoia perigosos projetos políticos, e para outros ainda, não passa de uma cooperativa ou sociedade de socorros mútuos. Os antissemitas afirmam até que seria um instrumento nas mãos de Israel, enquanto Max Dulmich sustenta que é um órgão do imperialismo anglo-saxão. Na verdade, a maçonaria é uma associação que guarda muito vivas certas formas tradicionais dos ensinamentos secretos iniciáticos, onde deve predominar o princípio da tolerância, isto é, tolerância em relação às doutrinas religiosas e políticas, pois se autodetermina estar acima e fora das rivalidades que as dividem. Primeiro vigilante diz: a maçonaria abre o caminho para a iniciação, isto é, ao conhecimento, e seus símbolos dão ao maçom a possibilidade tanto de acesso quanto de entendimento dessa cultura. Pode acontecer, e não é incomum, que certos homens depois de terem sido iniciados, infelizmente continuem na condição de profanos, mas tais casos não devem fazer perder de vista o caráter transcendente da maçonaria. Etimologicamente, o termo maçom tem origem no latim machio ou matio e macio, além de também dizerem vir do alemão ometes, cortador de pedra, ou do franconil omatio, cognato do sânscrito maia, sklub, e do francês maçon, pedreiro. Muito se tem falado e escrito sobre essa importante matéria, que são as origens da maçonaria, porém, de maneira mais sectária, intolerante e intransigente, do que eclética, formada por elementos colhidos em diferentes opiniões, e portanto, não condizentes com o espírito cosmopolita da maçonaria que por ser dinâmico, e não estático, transcende as limitações da história e da geografia, o que vale dizer, do tempo e do espaço. Certos autores mais imaginosos do que críticos, afirmaram, sem provas válidas, que a maçonaria é a continuação da Ordem dos Templários, enquanto outros que teria sido instituída pela misteriosa Fraternidade Rosa Cruz ou Fama Fraternitas, e outros ainda que absurdamente quiseram fazer remontar suas origens a tempos imemoriais, chegando alguns até Adão, por estes transformado no primeiro maçom. À medida que os conhecimentos científicos e históricos progrediram em outros campos da pesquisa, e especialmente na análise das escrituras, esses métodos críticos foram gradativamente sendo aplicados ao estudo da maçonaria, e atualmente há um vasto acervo de informações positivamente exatas, e muito interessantes sobre a história da ordem maçônica. Segundo o vigilante diz: em consequência disto e de outras linhas de investigação, já existem 4 principais escolas ou tendências do pensamento maçônico, ainda não necessariamente definidas ou organizadas como escolas, mas agrupadas segundo as relações com importantes departamentos do conhecimento, primitivamente não incluídos no campo maçônico, e valendo lembrar que cada um desses grupos tem características próprias e afins com a maçonaria, a saber: 1. E a escola autêntica. Surgiu na segunda metade do século XIX, em resposta ao desenvolvimento do conhecimento em outros campos, e as antigas tradições da ordem foram minuciosamente examinadas à luz de documentos autênticos ao alcance do historiador. A tendência dessa escola seria entender a origem da maçonaria a partir das lojas e guildas operativas da Idade Média, pressupondo que os elementos especulativos foram enxertados quando ainda era operativa, hipótese não contradita pelos arquivos existentes. Outra tendência dos adeptos da escola autêntica é a de negar a validade dos graus superiores e declarar de acordo com o ato solene de união entre as duas grandes lojas MAC-CEDILA-ONICAs da Inglaterra em 1813, que a pura maçonaria antiga se consistiria em apenas 3 graus, isto é, os de aprendiz, companheiro e mestre maçom. Até porque todos os demais graus e ritos seriam encarados como sendo inovações continentais e, portanto, rejeitados como sendo componentes de uma maçonaria espúria. No tocante à interpretação, os autênticos pouco mais avançam do que uma moralização dos símbolos e cerimônias da maçonaria, como acessória do cristianismo. Orador diz: 2. E a escola antropológica. Os antropologistas têm reunido um vasto cabedal de informações sobre os costumes religiosos e iniciáticos de muitos povos, e os maçons estudiosos neste campo têm muito encontrado sobre os símbolos da instituição, tanto dos graus básicos como dos superiores, em pinturas, murais, gravuras, esculturas e edifícios das principais raças do mundo. A escola antropológica concede à maçonaria uma antiguidade muito maior do que a tida pela autêntica, assim como deve ser a antropológica difusão daquilo que atualmente se denomina simbolismo maçônico.
Das pesquisas realizadas pelos antropologistas, resulta perfeitamente claro quais sejam os exatos elos que compõem a cadeia da descendência, e em consequência, na maçonaria moderna seus integrantes são herdeiros de uma tradição antiquíssima, que durante incontáveis idades e gerações, tem estado permanentemente associados com os mais sagrados mistérios dos antigos cultos religiosos. Secretário diz. 3. E a escola mística. A escola mística encara os mistérios da ordem de um outro ponto de vista, vendo nestes um excepcional plano para o despertar espiritual do homem, assim como, para seu incessante desenvolvimento interno. A meta do místico é a união consciente com Deus, e para o maçom dessa escola, a ordem objetiva fornecer o mapa para bem guiar os passos do buscador do grande arquiteto do universo. Muito tem feito essa escola para espiritualizar a maçonaria, pois uma das marcas de sua influência é a mais profunda e destacada reverência pelos mistérios MAC-ON e seus. 4. A escola oculta. O objetivo do ocultista, não menos que o místico, é a união consciente com Deus, porém diferem seus métodos de busca, porque o ocultista visa atingir essa união por meio do conhecimento e da vontade, e preparar sua natureza física, emocional e mental até torná-la uma perfeita expressão do Espírito Divino em seu interior. O místico, por outro lado, aspira antes à união estática com o nível da consciência divina, que seu estágio evolutivo lhe permite atingir. Certo é que ambos caminhos conduzem ao grande arquiteto do universo, sendo que o ocultista é extrovertido, e está voltado para o serviço e o sacrifício, enquanto o místico é mais introvertido, e mergulha na contemplação e no amor. Guarda, sou o cobridor, o diz. São os seguintes preceitos que a maçonaria herdou de antigos sábios, e muitas lojas têm o costume de o solicitar para ser lido pelos recipiendários antes de receberem a luz. 1. O Deus, o Todo-Poderoso, é sabedoria eterna e imutável, é a inteligência suprema, e o honrará pela prática das virtudes. 2. A religião será de fazeres o bem só pelo prazer de fazê-lo, e não por obrigação. 3. Tua alma é imortal, e nada farás, pois, que a degrade. 4. Sê amigo do sábio e conserva seus preceitos, combate o vício sem descanso, não faças aos outros aquilo que não queres que te façam, e conforta-te com tua sorte conservando a luz do sábio. 5. Ama tua esposa, teus filhos e tua pátria, cujas leis obedecerás. 6. Honra teus parentes, respeita os velhos, instrui os jovens e proteja a infância. 7. Considera teu amigo como se fora outra parte de ti mesmo, e jamais te afaste dele em seu infortúnio, em sua morte porta-te com ele como se ainda vivesse, mas foge das falsas amizades, para resguardar e justificar tua boa reputação. 8. Não te deixes dominar pela paixão, e sê indulgente para com o erro alheio. 9. Escuta mais, fala menos e age bem. 10. Esquece as injúrias, ao mal responde com o bem, e não abuses de tua força nem da tua superioridade. 11. Aprende a conhecer melhor os homens, para te conheceres melhor a ti mesmo, e respeita suas crenças políticas e religiosas. 12. Busca a verdade, sê justo e evita a ociosidade. Querido irmão, você gostou desse conteúdo? Então não saia sem deixar seu comentário, isso ajudará muito o algoritmo do nosso canal, para alcançarmos mais e mais buscadores de conhecimento e assim, poderemos transformar a nós mesmos, homens bons em homens melhores. Obrigado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal Trilha Maçônica, e nos indique a um amigo, juntos somos mais fortes. Ah, só mais um recado importante, se você deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a maçonaria, acesse a descrição ou o primeiro comentário desse vídeo e clique no link do nosso treinamento e também se desejar adquirir o livro físico das 100 instruções do aprendiz maçom. Fraterno abraço a todos e que o grande arquiteto do universo ilumine cada um.